Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 2 de junho de 2025 e esse é o nosso informe semanal. Esse episódio é baseado num documento produzido pelos nossos analistas que contém as nossas projeções e a nossa visão sobre o cenário econômico. Começando a nossa conversa hoje com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, ele fala um pouco dos principais indicadores que foram divulgados na semana passada e como que eles impactam a economia e os investimentos. É com você, Luciano. Bem, o cenário global, a gente teve na semana passada a divulgação de dados, principalmente de inflação na economia americana. O dado do núcleo do PCI veio com uma alta um pouco menor do que era o esperado, de 0,10 na margem. A boa notícia é que essa inflação, que é no mês de abril, ela traz serviços desacelerando, né? Então isso é uma coisa importante, porque a gente vai passar por um choque grande na parte de bens. Então a inflação de serviços está bem comportada, ela vai amortecer em parte o impacto que a gente vai ter em bens olhando para frente por causa das tarifas. Então a inflação foi mais baixa, o núcleo desacelerou para 2,5 e é esse nível que a gente vai ser atingido, né? A partir desse ponto vai ser atingido pelo choque de tarifas. O choque de tarifas ele vai continuar, apesar da postergação, né, do Trump em relação à entrada em vigor, porque pelo menos 10% das tarifas de importação serão elevadas, né? Então a tarifa efetiva vai subir pelo menos aí em torno desses 10% e, portanto, o impacto na inflação vai ser pelo menos de 1 ponto percentual. Então a inflação que está rodando em torno de 2,5%, ela deve subir pelo menos para 3,5%, podendo ter um pico próximo de 4%. Então, nos próximos meses a gente vai assistir esse efeito das tarifas da inflação, portanto, agora, né, passando para o mês de maio em diante, a gente vai ver as leituras de inflação subindo. Um outro dado que foi um pouco melhor foi o dado de balanço comercial, veio um déficit um pouco menor do que era esperado. Isso está devolvendo um pouco ao aumento da importação que teve, principalmente de ouro na economia americana por causa do aumento das tarifas. Isso distorceu bastante os dados do PIB do primeiro TRI. Com isso, o dado do segundo TRI da economia americana está mostrando um crescimento próximo de 3%, vis-à-vis uma contração que ficou em 0,2% no primeiro trimestre. Então, a economia está devolvendo aí um pedaço da desaceleração que ela acabou tendo por causa do impacto inicial das tarifas no primeiro trimestre. E aí, vindo para o Brasil, acho que a gente teve uma semana também com vários dados, né? Saiu o IPCA 15, o IPCA 15 ficou abaixo do que era a nossa expectativa do mercado, ele veio com uma alta de 0,36. A abertura foi boa, com a parte de bens desacelerando, o efeito do câmbio diminuiu, né? Então teve uma devolução de aumentos em alguns itens, como eletrodomésticos, com uma parte que é mais ligada a câmbio, que repassa para a inflação. Alimentos também foi menos pressionado e serviços ficou um pouco mais bem comportados. Tudo isso levou a uma acomodação na margem dos núcleos e também a inflação do mês sendo revisada para baixo. Então a gente estava com o IPCA projetado de 0,40 para o mês de maio, agora a gente está com o IPCA de 0,33. Então a gente tem uma inflação um pouco menor. Por outro lado, o mês de junho vai ser impactado pela bandeira de energia, né? Houve a mudança da bandeira amarela para a bandeira vermelha 1, isso vai estar mais ou menos os 13 bases a mais de inflação, 0,13 a mais de inflação no IPCA, então a nossa projeção para o mês de junho foi mantida em 0,47, então a inflação ela fica um pouco menos pressionada agora em maio, ela sobe um pouco mais no mês de julho. E também teve na semana passada a divulgação do PIB do primeiro trimestre. O PIB ele acabou ficando um pouco abaixo do que era a nossa expectativa e também a mediana do mercado subiu 1,4%, a gente tinha 1,6% de crescimento. A surpresa que veio na parte de agricultura subiu um pouco menos do que estava aparecendo nas pesquisas, né, do IBGE que formam a nossa expectativa. Teve também um pouco menos de crescimento na parte da indústria, principalmente a parte da indústria, né, de transformação e construção caíram na margem. Também teve um pedaço, né, na parte de serviços ligados a transportes também caiu na margem. Então esses setores acabaram amortecendo um pouco o crescimento que acabou ficando em torno desse 1,4% no primeiro trimestre. Para o ano, a gente continuou com uma projeção de 1,9%, então a gente tem um crescimento em torno de 0,2% para o segundo TRI e aí uma economia relativamente estável no terceiro e no quarto TRI. Então aí a gente vai ter um efeito um pouco mais claro da política monetária impactando a economia, principalmente na parte de consumo, né, na parte de demanda ao longo do ano, com os juros reais subindo pelo ciclo de juros do Banco Central.
Agora, Luciano, uma dúvida sobre o IOF. A gente viu na semana passada um noticiário mais forte, mais pesado, sobre as mudanças no imposto e também sobre negociações no Congresso sobre aliviar um pouco as medidas que foram anunciadas. Fala um pouco para a gente de em que pé estão essas discussões e como que elas impactam a economia. Na questão fiscal, a gente, né, teve a evolução aí das negociações do IOF no Congresso. Só para lembrar, o IOF está em vigor, né, desde da publicação do decreto, só foi retirado 2 itens, né, que foram a questão dos fundos e também da remessa de recursos para o exterior com objetivo de investimentos. Esse IOF foi mantido em 1,1 e o de fundos, né, que investem em carteiras globais foi mantido em 0, como já era isento, mas as demais operações todas tiveram a mudança do IOF. E agora no Congresso tem uma negociação entre, né, tanto o Senado e a Câmara com o governo para poder diminuir um pouco os impactos, principalmente na parte das empresas, né? Como teve um aumento de IOF no crédito das empresas, a gente vai ter alguma negociação do governo dentro do Congresso. O Congresso ele tem como prerrogativa mudar o decreto via um decreto legislativo do IOF, ele pode fazer isso, né? Teoricamente seria uma maneira de, né, diminuir os impactos. Como o governo sabe que tem dentro do Congresso uma disposição a mudar as medidas e a negociar, o governo está buscando o diálogo com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para poder chegar numa medida que seja mais consensual e possa passar dentro do Congresso. Então, as próximas semanas, né, a gente vai ver aí um aumento dessa discussão. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, deu um prazo até o dia 10 de junho, né, para que o governo apresentasse uma alternativa. E as alternativas estão girando em torno de mudanças de piso constitucional de saúde e educação e também diminuição, né, de gastos aí tributários que a gente chama, que são os descontos que você tem no imposto de renda para despesas médicas, por exemplo. Então, a ideia é tentar buscar dentro do orçamento algum espaço para que não haja esse aumento do IOF, como foi proposto pela Fazenda na semana passada. Muito obrigada, Luciano. Agora a gente conversa com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe. Matias, quais foram os principais destaques aí nos últimos dias no noticiário econômico? Olhando do ponto de vista do cenário global, acho que tem 2 coisas que valem a pena comentar, né? Depois da confusão toda com tarifas e, enfim, idas e vindas, e nessa fase de negociação até uma tensão adicional aí com a China, a gente tem agora um outro elemento de tensão no cenário, que é a discussão do orçamento. O Trump aprovou na Câmara um orçamento que expande o déficit. O déficit vai crescer porque ele tem um plano em que você tem isenções de gastos que aumentam no curto prazo, e a recuperação desse orçamento só acontece lá para 2028, então o fato concreto é que em 2025 e 2026 os Estados Unidos vai ter um déficit maior em cima de uma trajetória que já era desconfortável. Consequência disso é que você tem um pouco mais de percepção de risco em relação à economia americana, a taxa de juros sobe, né, mas mesmo com a taxa de juros subindo, o dólar vai se desvalorizando globalmente, então é uma situação meio inusitada, né? Agora o orçamento está no Senado, o Senado vai discutir, o Senado tem uma tradição de ser um pouco mais duro com questões fiscais, então a gente vai ficar observando como isso evolui, mas a perspectiva é de que, de fato, os Estados Unidos tenham déficits grandes esse ano e ano que vem, e a gente tem que ver como isso vai ser encaixado em termos de percepção de risco na estrutura a termo dos juros nos Estados Unidos. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar, e isso se conecta inclusive com a estratégia de ações, né, é que depois de um susto muito grande com a DeepSeek e dúvidas com relação à saúde das empresas ligadas à inteligência artificial, o fato é que os resultados recentes comprovam que a NVIDIA continua expandindo sua capacidade de produzir e vender, né, componentes eletroeletrônicos para computação em nuvem. A demanda por computação em nuvem continua crescendo, os orçamentos de Microsoft, Amazon e Apple, Facebook, tudo, investimento em infraestrutura de dados é muito grande. Então, acho que o susto do mercado, a ideia de que a Cisco poderia ser um exemplo para o que aconteceu com a NVIDIA, poderia despencar, ter uma bolha na inteligência artificial, acho que isso
Esse temor, pelo menos por hora, está afastado, a dinâmica dessas empresas continua benigna, a gente vê aí como um cenário de crescimento contínuo no setor, né? Esse é o grande driver, a busca por computação em nuvem, miniaturização, aumento de velocidade de processamento, né? E terminando aqui no Brasil, mais do mesmo, né? O IOF continua repercutindo, vai ficando muito claro que foi uma medida improvisada, mal estudada, francamente a gente tem que usar a palavra vergonhosa, né? Não dá para ter uma medida de IOF que o governo não sabia que fundos tinham CNPJ, tem que cancelar, risco de sacado, maior complicação, o governo está negociando, mas vai ter que recuar nisso também, né? Então, é um governo que acabou de aprovar um orçamento, né? O orçamento foi aprovado há 3 meses, está tendo que buscar receitas adicionais, quer dizer, tudo muito improvisado, um fiscal muito ruim, percepção de risco fiscal no Brasil continua alta, mas o mercado já assimilou essa percepção. Então a gente tem uma perspectiva de que essa questão fiscal que está muito ruim, né? Uma dívida que vai subir de 71,7 em 2022 para 87, alguma coisa em torno disso, em 2026, né? Um salto de 15 pontos percentuais da dívida, é uma trajetória absolutamente explosiva, um fiscal mal cuidado, o mercado já assimilou essa questão de percepção de risco, né? É uma questão que fica postergada para a eleição, do próximo presidente vai ter que fazer um ajuste fiscal com redução de gastos, mudança de estrutura orçamentária, tratar a questão fiscal a sério, com coragem, altivez, ou o Brasil vai enfrentar uma crise de proporções terríveis, estilo Dilma, porque quando o fiscal vai mal, o país inteiro vai mal, né? Em cima disso, na sexta-feira à noite, teve a notícia de que a Moody's mudou o outlook de positivo para estável, né? Francamente, acho que a minha análise, ela parte do princípio assim, por que será que a Moody's em algum momento deu outlook positivo para a dívida brasileira? Não consigo compreender, né? Quando eles deram o upgrade, a perspectiva positiva, a gente dizia, não, uma trajetória fiscal muito ruim, se tudo der certo, tá ruim, né? Nem tudo tá dando certo, então tá pior ainda. Mas acho que a Moody's está correndo atrás do erro e simplesmente está corrigindo a perspectiva em função de um crescimento menor, o fato de que, mesmo crescendo, as receitas crescem muito, mas as despesas crescem muito mais e o déficit só tá indo na direção errada. Enfim, apesar de tudo isso, a conjuntura global, que tem um dólar mais fraco e fluxos pré-emergentes, faz com que você tenha um pano de fundo favorável ao preço dos ativos. A gente acha que a dinâmica de valorização do Ibovespa, de estabilidade do dólar, eventualmente o dólar está caindo para 5,50, 5,40, permitindo aos juros cair, essa dinâmica continua. Então a gente tem um quadro em que, vamos dizer assim, os riscos estão meio congelados, o cenário global ajuda e os ativos brasileiros estão valorizando nessa esteira. Muito obrigada, Luciano, Matias. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast. Só lembrando que o informe semanal, o documento em que esse episódio é baseado, ele já está disponível na íntegra no nosso site, montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Lá você vai ver mais detalhes sobre a nossa visão em relação à economia, os investimentos e mais detalhes sobre a nossa estratégia também e recomendações para a sua carteira. Boa semana e bons investimentos!